Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Estamos aqui para o terceiro episódio de Histórias que Vivi. Voltamos aqui com Gorete Medeiros, que foi... Nós estivemos com ela no primeiro episódio, que ela contou a história dos chinelos. Não foi, Gorete? E aí hoje, Gorete vai falar sobre quando... Você vê que ela é baixinha, né? Ela tem um problema de coluna. Esse problema de coluna começou... Aí eu não vou contar a história não, né? Porque essa aí eu vou contar, não, eu vou perguntar a ela, né? Eu vou fazer a pergunta, nós estávamos aqui combinando como a gente ia começar. Aí ela disse, as pessoas sempre perguntam se foi de nascença. Aí eu vou fazer a mesma pergunta de todo mundo. Essa questão da sua coluna foi um problema de nascença? Conte aí pra gente. Não foi de nascença, né? Começou, eu tinha 11 anos de idade. Desde a infância, bem pequena, eu era já muito magrinha, o crescimento não era adequado para a minha idade. A minha irmã, mais nova do que eu, 1 ano, começou a ficar maior do que eu. Então, assim, tinha umas... Via-se, notava-se que tinha uma debilidade talvez alguma desnutrição, que era agravada pelo fato de a pobreza que a gente vivia, né, na infância, e que não tinha alimentação adequada, não tinha remédio, não tinha consulta médica, enfim. Você notava que seus irmãos cresciam e você não? E eu não. Não acompanhava? Não acompanhava. Então eu fui ficando menor, as mais velhas ficando, as mais novas do que eu ficando maior do que eu. Passando de você? E eu ali. Então aí aos 11 anos, eu assim, já bem magrinha e já com o crescimento não era o tamanho adequado, fui fazer exame para fazer educação física na escola, né? E aí o médico disse que eu não podia fazer educação física por conta que a minha coluna estava com um pequeno desvio, né, na lombar. E que também examinou o coração e que tinha, na ausculta, na época se chamava de sopro no coração, que hoje chamam de prolapso da válvula mitral, né? Hoje é mais difícil o nome. É mais difícil, mas Dá no mesmo. Ela está com sopro no coração e é uma coisa perigosa. Na época disse que era perigoso e que era bom que eu não fizesse esforço físico e tal. Então aconselharam minha mãe a me tirar da escola, né? E aí foi baque, né? Porque aí fiquei como se fosse cair uma bomba em cima de mim. Isso, o que é isso, né? Você vinha normalmente estudando na sua vida e de repente encontra-se com um problema e tira da escola que você gostava, né? Isso coincidiu também com a morte de meu pai. Nossa. Né? Então meu pai morreu, e aí eu me encontrei nessa situação. Então ficou uma coisa muito esquisita. A mãe adoeceu também. Você estava com 11 anos? 11 anos, quando ele faleceu. Adolescência, né? Em plena adolescência, então né? se a situação já era ruim, tendo um pai, e sem pai, então ficou pior. Mas aí que a insegurança é muito grande. Então fiquei fora da escola e aí comecei a ficar com... Aí foi aumentando, né, essa questão. Porque A sua coluna, ela foi... A coluna... entortando. Aos 11 anos de idade, de 11 aos 16, é praticamente a idade de crescer. Do crescimento. Então o crescimento que devia ser para cima foi entortando. Foi, né? encurvando. Foi encurvando. E aí eu sem estudar, aí dentro de casa, aí eu comecei a chorar, a ter desgosto, a ter vergonha de sair na rua. Então assim, foi um período muito... E era no interior da Paraíba, né? Na cidade interior, Patos. Poucos recursos, poucas compreensões sobre o que podia ser isso, né? Pouco acesso financeiro. Se ainda hoje é complicado, né? Ainda você estava falando de uma amiga que o filho dela está enfrentando isso e ele tem dificuldades e ela tem mais condições, né? Tem condições financeiras, né? Imagine isso há quantos anos atrás, Gorete? Olha, eu tô com 70, eu tinha 11 anos 11 nessa anos, época, então, né? 11 a 16, quase 60 anos. Né, atrás. Então imagine né, o que era, antigamente se considerava o aleijado. Era aleijado. Então, para uma criança, um adolescente de 11 anos, lidar com uma situação do seu corpo não ser igual aos outros, né? Você até disse que uma das coisas que você mais queria era ser igual a todo mundo. Era tudo que eu mais queria. Digo, meu Deus, eu não queria ser diferente. Porque assim, você passa a ser olhado pelas outras pessoas como alguma coisa rara. E eu acho até natural isso, né? Isso, As pessoas olham para aquilo que é diferente. Você vê o diferente, então todo mundo Chama olha. atenção. Chama atenção.
Isso é um movimento natural e também de ter algumas pessoas de realmente de fazer bullying. Hoje em dia é bullying. Brincar, fazer É bullying. bullying, mas era botar apelido. No Nordeste é mangá. Parece, Mangá. parece um camelo. Olha ela, olha. Então isso assim era a morte para mim, né? Então eu preferi ficar dentro de casa e só chorar. Mas aí, mãe me A vendo. primeira reação, Mãe né? me vendo nessa situação. Aí começou, ela era muito Batalhadora. ligada à igreja, batalhadora. Os padres lá da igreja Nossa Senhora de Fátima, onde ela trabalhava sempre, ajudava lá e tudo. Tomava conta de alguns projetos lá também. Eles começaram a ajudar, fizeram uma campanha, né, para arrumar dinheiro para eu fazer um tratamento em Recife, que era colocar um colete aqui, né, para aprumar a coluna, né? Eu disse até que conheci esse colete, porque a minha tia ela teve um problema menos severo que o seu, mas ela usou durante muito tempo esse colete, que era bem complicado, viu? Era bem... E antes disso, os padres lá arranjaram uma cama, fizeram uma cama de 2 cavaletes com uma tauba em cima. Eu dormia nessa cama dormir de retinha. madeira, para eu dormir retinha, para não dormir de rede. Eles deram essa cama e depois fizeram essa campanha. E tinha um padre lá em Patos, que era Padre Assis, ele fazia uma crônica, né, todo dia, meio-dia. E ele fez, era época de Natal, ele fez uma crônica, o mais belo presente de Natal. E bem chamativa, a crônica era de chorar, de cortar o coração. E todo mundo ajudou, levaram essa ajuda lá na igreja. E a partir daí juntou o dinheiro da gente ir Para Recife. para Recife. Aí tinha uma prima de minha mãe que morava em São Caetano, perto de Caruaru. Nós fomos para São Caetano, de lá fomos para Recife, para esse médico que era quem botava esse colete. E lá tirou as medidas e tal, mas não tinha o material para fazer o colete, assim, está pronta a entrega. Então eu tive que aguardar a chegada desse material. Aí fiquei em São Caetano, na casa da minha prima, e mãe voltou para Patos. Então eu fiquei lá, nessa adolescência, né? Eu acho que eu tinha aí em torno de... Já tinha uns 14 anos. Você disse que ficou 4 anos sem estudar Foi. dentro de casa, né? Eu tinha Então, 14 para 15 anos. 15 anos. Então, e aí fiquei lá e foi um período muito bom, porque lá tinha alimentação direito, tinha o pessoal, era bem... Gente muito boa, assim. Você começou a passear, sair com eles, né? Com eles, e eu me enchi de esperança de que eu ia ser igual a todo mundo, então eu tinha uma esperança. Então era fácil eu me conduzir naquela situação que eu estava, porque eu tinha esperança que ia sair daquele quadro, né? Era o fim de um momento difícil. Então foi um período muito, muito bom, muito prazeroso essa estada lá em São Caetano. Mas aí quando chegou o dia de volta, não, chegou o material, vamos lá de novo em Recife. Mãe veio, a gente foi para Recife com eu, a prima e ela que sabia andar lá em Recife, a prima. Chegamos lá, o médico fez todos os exames novos, aí viu que eu já estava exatamente com mais de 15 anos, né, com 15, entrando para 16, aí ele disse que não ia mais corrigir, que o colete não ia mais corrigir, que teria que ter sido mais cedo o tratamento, né? Tinha que ter começado. O que eu lembro desse colete é que esse colete prometia justamente segurar, era na marra, porque amarrava com vários cintos para a coluna bem ficar... dolorido, o negócio era doloroso. Era na marra segurando a coluna para a coluna não entortar. Era. Então assim, aí que hoje não se usa mais. O médico vai me dar essa notícia de que não, eu teria que primeiro fazer uma cirurgia complicadíssima de trocar algumas vértebras. Isso só se fazia nos Estados Unidos, ou seja, totalmente fora de cogitação de pensar em fazer. Aí ele me deu assim, foi um anjo da guarda esse homem. Você teve uma queda, você disse inicialmente, quando teve essa notícia, saiu das alturas da esperança para... assim, pronto, agora selou meu destino, lasquei-me. Mas aí o médico, a forma como ele me incentivou nesse dia de me dar essa notícia tão difícil, né? Tão assim, tirar a esperança de uma pessoa, né? De um adolescente. De uma jovem, né? Jovem. Você tirar a esperança mas a forma como ele falou, ele me incentivou de uma forma, ele disse que olha, você pode fazer qualquer coisa que você queira fazer, você não tem essa de você achar que não pode isso, aquilo, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode nadar, pode dançar, né? Você não vai querer agora ser jogadora de basquete, que você não tem altura, mas as coisas que o seu corpo puder fazer, você pode tudo, que qualquer pessoa pode. Então, assim, isso me deu, assim, um ânimo, porque eu também já, há muito tempo, nesse período que eu fiquei sem estudar,
eu me dediquei à leitura. Eu peguei o hábito da leitura muito cedo. Comecei lendo gibi emprestado de um e de outro, lendo revista e quadrinho, depois livrinho de bolso. E depois, então assim, eu fiquei muito tempo lendo, né? Porque aí a leitura para mim, nesses anos que eu fiquei sem estudar aí dentro de casa, quando não estava chorando, estava lendo. É. Era porque a leitura, de alguma forma, por exemplo, quando eu entrava num romance, então ali era uma coisa bonita, era um imaginário, ali eu podia me identificar com uma heroína bem Você ia para bem uma outra bacana. realidade, Era. né? Então era uma forma de fugir A arte da tem esse minha, poder, né? da minha realidade, que era dura demais, né? Então eu me escondia nesse sonho da leitura, né? E também lendo outras coisas e me informando, eu acho que eu fui formando assim, descobrindo que a vida era maior do que aquilo que eu vivia ali. Que esse problema não resumia a Era. vida, que a vida tinha outras possibilidades, né? E também assim que Isso era só uma parte da a sua vida. realidade, essa realidade da pobreza lá, não era isso, podia ser mudado, né? Então a gente descobre através da leitura que existe um mundo enorme por aí que ele pode ser alcançado. Então assim, de alguma forma quando eu voltei com essa água fria em cima da cabeça. Mas com a mesma Mas fala do médico, né? Com a fala do médico, eu voltei com essas reflexões. E aí, quando eu cheguei de volta lá em casa, em Patos, eu e mãe, bom, agora eu tenho dois caminhos, duas opções aqui. É voltar a chorar e me esconder do mundo. A vítima. Me esconder do mundo, porque para ninguém rir de mim, para eu não estar exposta, eu preciso me esconder. Vou me esconder dentro da cozinha. Depois mãe não está mais aqui, aí minhas irmãs vão casar, aí eu vou ficar escondido na cozinha de alguma irmã, encostada em outra pessoa para me sustentar. Então, para ganhar um vestido no final do ano para a missa de Natal. Ou eu vou querer isso para mim. Ou será que seria possível como o médico falou, eu tenho capacidade, eu posso. Né? Você sabia já que era inteligente, né? Então, assim, aí esse foi um divisor de águas, porque aí eu fiquei nessa reflexão aí, e aí eu decidi que eu não queria me conformar de ficar na cozinha de ninguém. E quando eu digo na cozinha, não desmerecendo, eu adoro cozinhar, mas assim, não... E cozinha muito bem. Não sei, cuidar do filho dos meus sobrinhos, ficar aquela moça que ficou no Caritó. O peso para outras pessoas. E você é um peso, a vida toda vou estar dependendo dos outros. Eu quero essa dependência para mim ou não. Né? Você se encontrou diante dessa escolha, dessa né? escolha. E aí foi interessante, porque aí eu decidi que eu ia voltar a estudar. Aí fomos atrás das minhas notas lá na escola que eu tinha deixado, na escola normal. Né? Tinha deixado na metade do ano e voltei na metade do ano. Concluí os outros 2 bimestres que faltavam. Concluí o ano, passei por média e fui concluir. Terminei o ensino médio depois. E comecei a estudar no segundo grau. E aí já vem outras questões. Mas assim, para mim, até aqui, nesse período aí que eu estou contando hoje aqui, a reflexão é a seguinte: foi muito difícil voltar a estudar. Não pela questão em si de voltar a estudar depois de 4 anos. Será que as pessoas dizem, será que ela acompanha? Não pela questão da capacidade intelectual, né? Faz 4 anos, será que ela vai acompanhar e tal? E eu, de alguma forma, provar que sou capaz de passar por média. Então, assim, de alguma forma também isso me deu esse alento de querer... Bom, eu preciso sempre estar provando alguma coisa para alguém. Porque estão sempre dizendo que eu não posso, que eu não sou capaz. Então, eu fiz questão de passar por média. Agora, isso a duras penas, porque também eu tinha vergonha de sentar na frente, porque não queria ninguém atrás de mim, porque o povo podia estar mangando de mim, os coleguinhas. Eu tinha que sentar na última cadeira lá atrás. Quando eu sentava lá, como eu era menorzinha na classe, eu não conseguia enxergar o quadro que estava sendo escrito lá, porque eu não via. Então eu fazia um malabarismo de estar olhando para cá, olhando para lá, desviando de um e de outro, para poder copiar. Quando a professora estava explicando alguma coisa que eu não entendia, eu não tinha coragem de dizer, professora, eu não entendi, porque na hora que eu falo, todo mundo se vira para olhar. Então eu não perguntava nada na aula, eu não falava. Esse era o seu maior desafio, então, né? Não chamar atenção. A dificuldade maior foi essa, era eu estudar, era eu aprender lá dentro da sala de aula,
sem que ninguém me notasse, como se eu não existisse ali. Na hora do recreio, todo mundo saía para ir brincar nos corredores, eu ficava sentada na minha cadeira lá. Então, assim, isso realmente é um período de muito sofrimento e de muito martírio. Mas isso é muito interessante, porque isso depois a gente vence. Não vencia, eu venci aí, quando eu digo que venci aí, foi eu não ter desistido. Eu dizer, não, mas tá ruim, mas eu vou continuar. Eu vou continuar com a minha vida. Eu quero isso, eu vou continuar, enfrentar. E quando eu chegava em casa, de volta da escola, então eu tinha que estudar muito mais e sair pedindo ajuda a um e a outro que pudesse me dar uma ajuda, para poder não ter que falar dentro da sala de aula. Então, para conseguir fazer as tarefas, compreender tudinho e fazer as provas, sem ter que perguntar à professora, porque Para não chamar não chamar a atenção. Então, tudo que eu mais queria era ser igual a todo mundo. E era impossível de ser igual a todo mundo. Né? Porque aí eu sou diferente de mim. É tanto que hoje as pessoas às vezes me encontram na rua, Gorete e tal. Não lembra de mim, não. Aí eu olho e digo, eu sei que conheço, mas não sei. De onde? Mas todo mundo sabe que eu sou Gorete e tal. E assim, né? Eu digo, mas porque também é covardia. Eu tô marcada, todo mundo conhece, porque você tem uma coisa que todo mundo sabe que você Todo mundo chama atenção, É né? diferente de uma pessoa normal. Então, assim, eu conheço milhões de pessoas. Então, como é que eu vou saber? Não tem nada que marque. Eu até vou... Eu tô marcada, então todo mundo me conhece. É diferente do padrão. Do padrão comum. Pronto. Porque normal você não é diferente do padrão comum. Pronto, é isso. Então, vamos corrigir. Eu tô fora do padrão. Padrão, Então, se eu tô fora do padrão, é muito fácil das pessoas mais fácil. me reconhecerem, Muito né? mais fácil. Então, assim, e aí é difícil para mim guardar na memória as outras pessoas que eu não vejo há muito tempo e tal. Mas não é só isso, aí eu vou acrescentar uma coisa. Não é só difícil, não é difícil porque você está fora do padrão. É porque o fato, essa história que você... E todas as histórias que a gente está trazendo, na verdade, é para você que está aí do outro lado, perceber que cada um de nós tem desafios, e às vezes um desafio muito maior do que o seu, e conseguiu, né? Do que... Isso é para nos fortalecer. A força que ela encontrou, trazer para ser exemplo para a nossa força. É esse onde eu quero chegar. Quando a gente você marca, não é porque você está fora do padrão, mas é porque fora do padrão você venceu. Fora do padrão você tem sua vida individual. Aí vai ter outro capítulo que o Gorete foi mãe, viu? Ela é mãe de filho legítimo, filho da barriguinha dela, viu? Não é? Então os desafios são muitos. São né? muitos. Quer dizer, ela tem as duas maternidades, que é muito interessante, né? Que foi tem uma pessoa adotada. Eu tenho uma filha adotiva e um filho biológico. Então, mas isso aí é outro capítulo. Aguarde cena dos próximos capítulos. Porque é muito ousadia. Eu acho que eu sou ousada também, né? Olha, eu adoro gente ousada. Então, você não marca simplesmente porque você está fora do padrão, mas é porque a gente se inspira em você. Rapaz, Gorete, com essa dificuldade que não é fácil, conseguiu tudo isso, tá aí na vida, tá aí lutando, morou aqui, inclusive aqui no mato, gosta de mato, adora natureza. Não, e o mais interessante, eu dirijo, meu carro é adaptado, eu dirijo. Aí um dia desse eu ia, só para fechar aqui com coisa engraçada, eu vinha dirigindo nos bancários, aí de repente, numa encruzilhada, parei e um senhor também parou. Aí ele olhou para mim e disse, ela ainda dirige. Eu disse, o senhor também, ele bem velhinho, né? Isso. Eu digo, o senhor também não dirige? O senhor ainda dirige? Então, gente, eu vou agradecer mais uma vez, agradecer a Gorete, que está partilhando. Eu acho que cada momento... Eu sou uma pessoa, sempre digo, eu adoro escutar histórias, principalmente histórias reais. Adoro filmes de histórias reais, biografias. Porque se existe uma coisa que nos ajuda a continuar, quando a gente está vivendo um momento difícil, é ver que outra pessoa, vivendo momentos até mais difíceis do que eu estou vivendo, conseguiu. Então, se o outro conseguiu, se Gorete conseguiu, eu posso conseguir superar a minha dificuldade. E aí é assim que a gente vai encontrando esse elo de somos um, que a gente fala muito, né? Somos um. Mas sentir que somos um é outra história, né? Exatamente. Então, obrigada, Gorete, e aguarde que você venha. Tem muita coisa para contar, Gorete, viu? Eu que agradeço Namastê, né? Aqui no Namastê de Margarida. Então, fiquem com Deus, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Esse é o terceiro episódio de Histórias que Vivi e vem muita coisa por aí. Beijo.